Você já se sentiu invisível, como se estivesse gritando por ajuda, mas sua voz se perdesse no meio do barulho do mundo? Você ora, você clama, mas parece que ninguém te ouve, nem mesmo Deus. E as pessoas ao seu redor, em vez de ajudar, muitas vezes te mandam ficar quieto. A Bíblia nos conta a história de um homem cego, um mendigo sentado à beira do caminho, que estava exatamente nessa situação. Mas ele se recusou a ser silenciado, e o seu grito de fé foi tão poderoso que parou o Rei do Universo em seu caminho. E se você também sente que precisa de um milagre e não vai desistir de clamar, eu te convido a se juntar à nossa família de fé. Inscreva-se no nosso canal Fonte Eterna para ser encorajado a perseverar. E para já nos unirmos em um mesmo clamor, deixe um comentário dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Suas palavras são uma oração poderosa. Nossa história, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, se passa na cidade de Jericó. Jesus estava de saída da cidade, seguido por uma grande multidão. A atmosfera era de agitação, de poeira, de barulho. E ali, à beira do caminho, no lugar dos esquecidos, estava um homem. E a Bíblia, de forma rara, nos dá o nome dele, Bartimeu, filho de Timeu, e nos dá sua condição. Ele era cego e mendigo. Pense no que isso significava. Sua vida era definida pela escuridão, pela dependência da esmola dos outros e pela invisibilidade. As pessoas passavam por ele todos os dias, talvez jogando uma moeda, mas sem realmente vê-lo. À beira do caminho era o seu lugar no mundo. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Bartimeu ouviu o som da multidão se aproximando. Ele não podia ver, mas ele ouviu que o motivo do alvoroço era Jesus de Nazaré. E ao ouvir aquele nome, a fé brotou em seu coração. Ele não sabia quando teria outra chance. Aquela era a sua oportunidade. E com toda a força de seus pulmões, ele começou a gritar. E o grito dele não foi um pedido genérico. Foi uma declaração de fé. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao chamá-lo de filho de Davi, Bartimeu estava fazendo uma declaração teológica profunda. Filho de Davi era um título para o Messias, o rei prometido que viria para salvar Israel. Aquele cego, que não podia ver com os olhos físicos, enxergou com os olhos da fé a verdadeira identidade de Jesus, com mais clareza do que muitos dos líderes religiosos que o viam todos os dias. O grito dele era um ato de adoração e de reconhecimento. Mas imediatamente a oposição se levantou. A Bíblia diz que muitos o repreendiam para que se calasse. A multidão, as mesmas pessoas que talvez devessem ter compaixão, o viram como um incômodo, um barulho que estava atrapalhando o mestre. Quantas vezes isso acontece em nossas vidas? Quando decidimos buscar a Deus com mais intensidade, vozes se levantam para nos silenciar. Podem ser as vozes de outras pessoas ou a voz da dúvida em nossa própria mente, dizendo: não exagere, isso não vai adiantar, Deus não vai te ouvir. E o que Bartimeu fez? Ele se calou? Não. A Bíblia diz que ele, porém, clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A oposição não diminuiu a sua fé. Ela aumentou o volume do seu clamor. Ele estava determinado. Ele sabia que aquela era a sua única chance de sair da escuridão. E então o impossível aconteceu. Jesus, o centro de toda aquela multidão, o homem mais importante do mundo naquele momento, parou. O grito de um mendigo invisível foi mais forte que o barulho de toda a multidão. Jesus parou e deu uma ordem: chamem-no. E a atitude da multidão mudou instantaneamente. As mesmas pessoas que o mandavam calar a boca agora o encorajavam: tenha bom ânimo, levante-se, ele o está chamando. A reação de Bartimeu é pura fé em ação. A Bíblia diz que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Pense no simbolismo disso.
A capa de um mendigo era provavelmente tudo o que ele possuía. Era sua identidade, seu abrigo, sua ferramenta de trabalho. Ao jogá-la para o lado, Bartimeu estava simbolicamente abandonando sua vida antiga de mendigo. Ele estava declarando com sua atitude: eu não vou mais precisar disso, porque eu sei que serei curado. Ele não foi andando, ele deu um salto, cheio de alegria e expectativa. Ao chegar diante de Jesus ofegante e com o coração transbordando de uma fé desesperada, o mestre lhe faz uma pergunta simples, mas profunda. Que queres que eu te faça? Parece uma pergunta óbvia, não é? Aquele homem era cego, mas Jesus nunca assume as nossas necessidades. Ele nos convida a articularmos a nossa fé, a transformarmos a nossa dor em um pedido específico. Isso foca a nossa fé e nos torna participantes do nosso próprio milagre. E a resposta de Bartimeu é direta, cheia de um anseio de uma vida inteira. Mestre, que eu tenha vista. Ele sabia exatamente o que queria, e a resposta de Jesus é a confirmação do poder da fé daquele homem. Jesus não disse, o meu poder te salvou. Ele atribuiu a cura à fé do próprio Bartimeu. Ele lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Foi a fé insistente de Bartimeu, a fé que não se calou, que não teve vergonha, que creu no impossível, que o conectou com o poder de Deus. E a Bíblia diz, e logo viu. A cura foi instantânea e completa. E qual foi a primeira coisa que Bartimeu fez com seus olhos recém-abertos? A palavra nos diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Ele não foi para casa festejar com sua família. Ele não foi buscar uma nova vida longe dali. A primeira coisa que ele quis ver foi o rosto daquele que o curou. E ele se tornou um seguidor. O verdadeiro milagre não foi apenas a restauração de sua visão física, mas a transformação de sua vida inteira, que agora tinha um novo rumo, seguir a Jesus. A história de Bartimeu é um convite para cada um de nós. Ela nos ensina que Deus ouve o clamor de um coração desesperado e cheio de fé, mesmo que o mundo inteiro tente nos silenciar. Ela nos ensina que a oposição não deve diminuir nossa busca, mas aumentar a nossa intensidade. E nos mostra que um encontro verdadeiro com Jesus não apenas resolve o nosso problema, mas nos dá um novo propósito e uma nova direção para a nossa vida. Que a história dele te inspire a não se calar, a não desistir e a clamar com uma fé que para o Mestre no meio do caminho, pois ele sempre ouve o grito de um coração que crê.